Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Casa Aberta Podcast. Estamos aqui em mais um episódio. Eu sou o Ulisses. Eu sou o Ali Rosa. E hoje a gente está aqui com duas convidadas muito especiais para falar sobre um tema bastante importante, que é a inserção da mulher no mercado de programação e tecnologia da informação, o TI. Então a gente vai pedir para nossas convidadas se apresentarem. Oi, eu sou a Ana Paula, trabalho com programação há mais ou menos 1 ano e pouquinho, mas no mercado de TI eu estou há bastante tempo, já tem assim uns 8 anos mais ou menos, considerando tempo de trabalho, tempo de faculdade e atualmente a área atual, né, na programação. Oi, eu sou a Amanda, eu trabalho com TI tem mais ou menos uns 3 anos e faço faculdade ainda de sistema de informação, né? Tem também bastante tempo, não vamos contar porque é complicado. A gente vai entender como é que é essa contagem do tempo aí também. E assim, vocês já deram um overview, mas eu gostaria que vocês falassem da formação de vocês, sabe? Primeiro pode começar pela Ana, que se apresentou primeiro, né? Para falar da formação dela e como é que ela chegou até este presente momento. Bom, a minha formação é em engenharia de telecomunicações e, por ironia do destino, a matéria que eu mais odiava era programação. Desde, assim, de sempre, eu pensava assim, se tem uma coisa que eu não vou fazer na minha vida é mexer com programação. E aí, quando eu estava ali lá nos finalmente fazendo estágio, na época na Algar, eu fiquei 2 anos lá num plano de formação que eu mexi muito com várias áreas de telefonia, de rede, mais voltado assim para o meu curso mesmo, né, para engenharia de telecomunicações. E a maioria dessas pessoas que faziam parte desse plano de formação eram pessoas da área de programação, que mexiam com maratona, tinha diversos programas dentro da própria Algar, com incentivo da UF também, da Universidade de Uberlândia, para fazer a questão de minicursos, projetos de incentivo à galera de ensino médio, por exemplo. E, às vezes, eu participava desses projetos como staff, na parte mais de organização. E eu fui vendo, assim, tendo uma nova visão de programação, porque a minha visão até então era aquela tela preta traumática de faculdade e para mim se resumia naquilo ali. E aí, depois disso, assim, de ter essa outra visão, eu fiquei um tempo no laboratório de redes lá da Algar, mais pro final do ano, ia ter uma manutenção lá, que a gente desligava todos os equipamentos para ver quem estava utilizando aquilo ou não, para ter um balanço de carga e também, assim, não desperdiçar, né, recurso. Sim. E nesse tempo que eu estava mais ociosa, eu comecei a estudar programação de hobby mesmo, comecei a fazer exercício no URI só, assim, por fazer, porque não tinha nada para fazer. Eu fui me interessando cada vez mais, comecei a fazer alguns outros cursos e me toquei que eu estava gostando mais daquilo do que as outras áreas a qual eu tinha estudado para trabalhar. E aí fui pesquisando cursos, fazendo exercícios nessas plataformas online, vendo vídeo, e fui me interessando cada vez mais, até que um dia eu vi uma vaga no Facebook da Ubuc, um anúncio, e cadastrei. Acho que isso foi em janeiro de 2020. E, beleza, cadastrei e esqueci disso. Daí, em maio, me ligaram e me chamaram, e eu tô lá até hoje, eu tô adorando, assim. Eu acho que, de todas as áreas que eu passei na TI, a área que eu mais me encontrei, de fato, que eu vejo aquele insight, assim, eu me vejo fazendo isso pro resto da vida. Porque com as outras eu gostava, mas parecia uma coisa assim... eu vou fazer isso aqui hoje e amanhã eu procuro outra coisa. Com a programação eu já não sinto isso. Se sente em casa, né? É uma coisa que dá um gás, né? De a gente sempre estar conhecendo coisas novas, de sempre ter um viés legal, de ser promissor. E eu me encontrei. E para mim, assim, hoje é onde eu me encontro para continuar o resto da vida, fazendo como profissão. É o que você quer fazer. É o que eu quero fazer. É bacana, muito bom então. quando a gente se sente envolto, assim, no que a gente tá fazendo, né? É mais do que um trabalho, né? Sim. E assim, então você descobriu isso, mas assim, depois não foi uma coisa que sempre te apeteceu, né? Não sempre te chamou. Você descobriu isso depois.
Foi. Assim, eu sempre fui muito ligada à tecnologia, sempre gostei. Eu era a criança que arrumava a impressora, que configurava o Wi-Fi. Impressora que é o item de hardware mais ingrato, né? Esse é. Mas é requisito básico. Não, mas a impressora, inclusive, quando você vai chegar perto dela, você não pode deixar ela saber que você tá com pressa. Às vezes ela age por vontade Isso. própria. Assim, tem vontade própria. Mas assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre foi uma coisa que me interessou. E, coincidentemente, quando eu fui fazer o Enem para engenharia, a minha segunda opção era ciência da computação. E eu passei primeiro na segunda opção, e aí depois que na segunda chamada eu passei para engenharia, eu fui para esse lado. Mas eu sempre tive um viés de tecnologia, mas nunca tinha pensado na programação em si para seguir como carreira. Então, meio que aconteceu. Aconteceu e hoje, então, é o que você... É, onde eu me encontro. Bacana. E você, Amanda, como é que foi? Então, eu comecei a fazer um curso de técnico em informática, mas eu odiei o curso. E aí, eu fazia cursinho para passar na UFO. Eu queria engenharia química, nada a ver com TI. E aí eu coloquei minha segunda opção sistema de informação, porque era um curso noturno e pensei, vai que eu passo. E aí, na terceira, porque na época que eu passei, para expor aí o quanto tempo estou na UF. Mas isso não precisa preocupar com isso, não. Padrão. Na época que eu passei, era o PAAS, que era aquele programa de afirmação afirmativa para aluno de ensino médio de escola pública. E aí, na terceira etapa, eu fui, olhei uns cursos, assisti umas aulas experimentais, e aí eu falei, acho que engenharia química não é o que eu quero. Aí assisti umas 2 ou 3 aulas de sistema de informação, gostei. Coloquei sistema de informação, mas assim, sem pretensão nenhuma. Aí passei. Comecei o curso, né? Já nas primeiras matérias, a gente já toma aquela lapada. Normal. Metade da turma tomou pau. É cálculo Exatas. batendo na cara, né? É por aí, vai. Isso é normal. Exatas Lógica sendo de exatas. programação, e o professor de lógica era o professor mais terrível, mais carrasco que tinha. E aí a turma inteira reprovou com ele. Eu acho que passou 2 pessoas só, porque o restante tudo desistiu na segunda prova. Eu até lembro que um amigo meu fez a prova e aí ele falou, nossa, fechei a prova. Eu falei, nossa, eu tirei 0 na prova. Aí a gente foi receber a vista, aí ele tinha tirado, eu acho que 3 pontos e eu 13. Nossa, eu fiquei orgulhosa de mim demais. É bom pra abaixar o ego, né? Aí eu comecei a trabalhar como suporte, que assim, não sei outras pessoas, mas é a minha área que eu mais detesto no TI, é o suporte. O suporte, porque o suporte é um serviço muito ingrato. Você tá ajudando o cliente e ele tá te xingando por uma coisa que a culpa não é sua, porque não foi você que programou. Sim. Então, assim, você não tem como consertar. E aí... Você tenta remediar ali, mas você não consegue dar a solução definitiva, vamos dizer assim, né? E aí, só no suporte. É uma profissão muito ingrata, assim, eu acho. Quando alguém vira pra mim e fala assim, nossa, eu vou ser suporte, eu falo, nossa, boa sorte. E aí eu fiquei um ano como suporte, e aí eu já estava há um certo tempo na faculdade e meus amigos tudo programando, tudo trabalhando na área. Eu falei, nossa, eu preciso arrumar um estágio ou alguma coisa. E aí eu entrei numa empresa que é um e-commerce, né? Lá eu fiquei um ano e 6 meses, ou 1 ano e 7 meses, se eu me recordo bem. E foi lá que eu desenvolvi mesmo para programação. A gente construiu alguns sites da empresa, né? E foi uma experiência, assim, bastante legal. Mas eu tive uma experiência com a linguagem, assim, que é PHP. PHP, assim, é uma linguagem que eu também não quero trabalhar mais não. É uma linguagem, assim, que... Muito ingrata. Sim. Mas, assim, ela diferente de outras linguagens, ela
te trava muito. Então, ela te mostra que certos tipos de gambiarra que o programador faz não tem como fazer. Workaround. Então, assim, por um lado ela é muito boa, mas por outro lado, eu acho que ela é uma linguagem, assim, que te dá bastante trabalho. Mas construí os sites lá, trabalhei lá bastante tempo, e aí depois eu vi uma oportunidade da Outbook. Aí eu mandei currículo, porque assim, eu já estava querendo programar outras coisas, trabalhar numa empresa mesmo de TI, porque quando você trabalha com TI em outro segmento, não é tão valorizado quanto você trabalhar com TI no segmento de TI mesmo, né? Sim. E aí eu mandei currículo, consegui a vaga e estamos aí, né? Tentando aprender cada vez mais, porque essa área de programação é sempre você estudando, né? É igual médico, você tem que se atualizar sempre, senão você fica para trás. E é isso. Ah, interessante. E roubei uma cerveja aqui do Ulisses. e assim, para dar um pontapé, assim, vamos dizer, no nosso assunto, o fato como mulheres, vocês sentiram alguma dificuldade a mais, algum obstáculo a mais? Eu tenho certeza que sim, pela questão social, desde o início, né? Desde a base. Mas dentro da área da programação, assim, que a gente também sabe que esse machismo tá muito intrínseco já. Como que foi essa jornada de vocês nesse sentido? Eu acho que, assim, pelo menos pra mim, é até ruim dizer isso, né? Mas eu acho que eu tive muita sorte. Dentro da programação eu não senti muito isso, mas dentro do mercado de TI, como geral, já bastante. Em diversas situações. Mas eu acho que quando eu entrei na programação, o contato que eu tive foi com pessoas mais jovens, mais abertas. Então, assim, já não tinha tanto aquela questão de ter uma coisa enraizada que vem de tempo, digamos assim. Então, dentro do aprendizado, foi mais tranquilo. E também na empresa, assim, eu não sei como que a Amanda acha, mas na empresa que a gente trabalha é muito tranquilo. É muito aberto, todo mundo dá a voz para a gente falar, para dar as nossas ideias, para pontuar o que a gente acha que está certo. Não tem, assim, uma segregação de opiniões, por exemplo, de valorizar uma opinião de um homem e não de uma mulher. Então, dentro da programação em si, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu sei que não é a realidade de muita gente. Mas dentro do TI como um todo, é fato. Principalmente assim, quando a gente pega empresas maiores, que tem uma galera que já está ali há muito tempo, já tem aquela questão de meio que desvalorizar quem está começando, no sentido daquela pessoa não ter a capacidade de fazer aquilo, de não dar a oportunidade, ou até mesmo de não acreditar. E quando você é mulher, você também enxerga que isso agrega um pouco mais para se formar essa opinião. E, infelizmente, não adianta falar que não acontece, porque acontece. É uma realidade que pode ter mudado muito, mas ainda existe bastante. E assim, não só no ambiente de trabalho, durante, assim, vamos dizer, a sua infância, a sua universidade, que outros obstáculos você topou no caminho? Justamente pelo fato de você ser mulher, sabe? Teve alguma adversidade que você teve que superar, alguma coisa assim que você pode falar? Eu acho que assim já começa na minha escolha de curso, porque eu sempre fui de exatas. Eu sempre amei matemática, sempre gostei de física. Era a doida que amava a aula de química. E, para mim, isso foi certo desde sempre. E quando eu cheguei ali no terceiro ano, que eu tinha que escolher um curso, assim, mais do segundo para o terceiro ano, que eu tinha que definir uma ideia que eu poderia seguir para uma área de exatas, para engenharia ou qualquer outra área do gênero. Eu era da galerinha rockista da escola, sabe? A galerinha emo. E uma vez foi dito para mim que aquilo não era um estilo de uma pessoa que está dentro de uma área de engenharia, por exemplo, que era uma área séria. E isso entrou na minha mente de uma forma, assim, muito nada a ver, porque
se pega assim, de exemplo, para não expor tanta pessoa, mas tinha um parente próximo dessa pessoa que estava ali na minha área roquista. Ele era formado em engenharia mecatrônica. E a diferença entre eu e ele era basicamente que eu era mulher e que ele era homem. Então, por eu ser mulher, eu tenho que ter uma apresentação diferente de um homem em questão de visual para estar dentro daquela área. Tipo, o meu estilo, a minha visualização vai determinar o meu conhecimento, a minha possibilidade de aprender. E aí, isso entrou muito na minha mente, que aí, quando eu fui decidir o curso, eu meio que desconsiderei toda aquela minha jornada das exatas e pus na minha cabeça que eu tinha que ser de humanas, porque aquele estilo era de humanas. E aí eu fui fazer jornalismo, fiz quase 2 anos de jornalismo. Foi muito bom. Eu não arrependo de ter feito, porque me deu uma visão muito legal de outras coisas, mas eu já entrei sabendo que não era aquilo que eu queria. Eu entrei, assim, por um contexto social que foi me imposto. E é engraçado que a minha família sempre foi muito aberta, assim, a deixar a gente escolher o que a gente quisesse. Nunca teve uma imposição. Eu era criança, eu brincava na rua de bola junto com meu irmão e nunca teve aquele... você não pode brincar de bola junto com o seu irmão porque o seu irmão é homem. Nunca teve isso dentro de casa. E uma pessoa externa que, assim... tinha pouco tempo de convivência comigo, entrou na minha mente. Porque impacta, né? Porque se é uma pessoa externa, a gente julga que o externo, além daquela pessoa, também vai ter essa visualização. E aí, eu, assim, penso que se eu tivesse tomado um outro caminho naquela época, eu teria, talvez, acelerado o processo de estar hoje numa área que eu já me sentisse bem. Mas eu tento levar para um outro lado, né? De que naquele momento era a escolha que eu poderia ter tomado. Então, tento pegar o lado bom da situação. Mas quando você para pensar... Porque na hora você também não percebe enquanto tá acontecendo as coisas, né? Sim. Você vai depois analisar a sua vida e entender. Não foi assim bem por aí. Aí você vê que uma opinião assim que pode ser boba para muitas pessoas, talvez... mudar o rumo da sua vida por um momento. Atrasar a sua vida, digamos assim. E às vezes a pessoa que falou nem tá parando muito pra pensar nisso, né? Mas você acaba muito impactado. Mas é bom que você tenha essa visão também, que assim, pode ter sido negativo em um certo ponto, mas você tirou uma parte bacana de cima desse negócio, né? Sim, assim... É muito legal quando a gente consegue desconstruir alguma perspectiva, alguma opinião sobre alguma coisa que a gente tem entranhado. Só que quando a gente vive aquilo, a desconstrução, ela vem muito mais interna, porque claramente é uma coisa que você viveu, né? Então, além de ter um conceito sobre aquilo, você também tem a experiência daquilo. Sim. E aí eu fico pensando... Tá, beleza, isso atrasou minha vida de escolha, assim, de realmente chegar num ponto profissional que me atendesse das minhas expectativas. Me atrasou o quê? 2, 3 anos. Mas pensa quanta gente não tem a vida inteira mudada por conta disso. Então, dá para tirar de aprendizado, sim. E pensar também, né, para futuramente... Não toma decisões baseadas em conceitos alheios. Sim. Eu, assim, não da mesma perspectiva, mas eu acabo absorvendo um pouco esse contexto, não como mulher, lógico, de outra forma, mas eu também comecei a fazer um outro curso de outra área por pressões externas e depois, e assim, eu já sabia desde o início também da mesma forma, eu já sabia desde o início que não era isso que eu queria, mas eu comecei a cursar por pressões externas, então assim, de certa forma eu me identifico, mas é lógico que não pelas mesmas razões que você se identifica também, né? Sim. É toda uma contextualização, sim, né? Tudo tem seu contexto. E você, Amanda, como é que foi para você? Desde o seu início, desenvolvimento acadêmico, até antes um pouco... Alguma dificuldade que você encontrou? Assim, para a mulher tudo é mais difícil, né? Levando em consideração aí a história. No caso, eu tive assim, alguns problemas, né? O curso, minha turma, por exemplo, foi a turma do curso de Sistema de Informação onde teve mais meninas. Eu acho que na minha turma teve 7. Então, mas assim, para os professores... Os meninos sabem mais, os meninos
se desenvolvem mais rápido, porque eles são voltados para essa área, né? Eles são ensinados desde pequeno a mexer com tecnologia, a mexer com construção. Os brinquedos dos meninos são diferentes. Então, assim, minha família sempre me incentivou bastante em tudo que eu quisesse fazer. Igual a Ana falou aí que ela não teve problema quando era pequena para jogar bola com o irmão dela. Eu também não tive problema. Eu ficava muito na casa da minha tia, então as minhas brincadeiras eram com meninos. Então, eu gostava de Dragon Ball Z, cartinha de Yu-Gi-Oh! Eu tinha um Batman gigante que acho que foi minha mãe que me deu, inclusive. Então, assim, eu sempre tive esse lado mais voltado para, como a sociedade diz, para coisas de menino. Então, assim, eu sempre achei que essa área fosse a área que eu ia me desenvolver. Então, aí conhecendo mais, né, da área de TI, eu fui me interessando. Quando eu comecei com programação, muita gente falou comigo, por que você não vai para a área de projetos, vira gerente de projetos? Porque na TI, a área de gerente de projeto, que lida mais com o cliente, isso é mais a área que mulher assume. Você não vê muito, assim, mulher programando. Agora que mudou e melhorou essa situação pra gente. Então, quando eu vejo uma pessoa, assim, que tem uns 40, 50 anos, mulher, que fala assim, não, eu fiz ciência da computação, eu acho muito interessante. Aí eu pergunto, você trabalha com o quê? Eu programo. Eu conheço uma mulher, inclusive, que tem essa faixa etária de idade que ela programa. Então, assim, eu achei bastante interessante, porque geralmente você não acha. Você acha mulher que é gerente de projeto, que é Scrum Master, mas dificilmente você vai achar mulheres nessa faixa etária que programa. Então, para mim, foi, assim, um mundo novo. Outra dificuldade, assim, que muita... Assim, não sei se a Ana passou por isso, mas no LinkedIn, assim, em alguns lugares que eu trabalhei, eu tive alguma dificuldade em relacionamento com homem, porque, tipo assim, eles meio que confundem. Então, eles dão em cima, até na faculdade mesmo, dão em cima e misturam as coisas e chega a ser uma situação até meio que desagradável. E não tem muita menina, então as piadinhas machistas e sexuais na TI são fortes. Sim. Isso é importante de ser falado. Pesado, Porque é pesado e é importante ser exposto. E eu queria que falasse mais, assim, da gente poder falar também, porque historicamente isso é uma carga pesada e não vem, assim... Hoje, igual vocês falam, assim, a família de vocês já era uma família que, assim, não... como é que eu digo? Não guiou para um certo canto, te deu a liberdade de escolha, mas nem sempre foi assim, sabe? É engraçado que você fala historicamente, mas, por exemplo, quando a gente pega um campo de conhecimento que é novo, por exemplo, a área de informática, é um campo novo. As mulheres estão presentes nessa área do conhecimento desde o início, só que elas não eram reconhecidas. Elas eram, às vezes, apagadas. Apagadas, assim, meio que à força, né? Fica muito escancarado isso, assim, porque a gente vê as luzes de já uma era de um pouco mais de informação, de tipo assim, você consegue reconhecer as mulheres que foram à força apagadas disso, né? Sim. Nesse aspecto dessas mulheres que foram apagadas, a gente pode ver... hoje em dia tem muito que se fala sobre a primeira mulher do Albert Einstein, inclusive. Que era a primeira esposa do Albert Einstein, que era a Mileva Marić, que, assim, hoje em dia se estuda, tem muito estudo em cima, até porque registros mesmo é muito difícil de achar, mas acredita-se que ela elaborou
a teoria da relatividade junto com Einstein. E que talvez ela seja a principal precursora das ideias, sabe? E acabou que, assim, depois que ela publicou, ficou no nome dele. Ela foi apagada, né? Ela estava como coautora e o nome dela simplesmente desapareceu. Desapareceu. Acho que na primeira publicação saiu o nome dela como coautora, na segunda edição dos artigos dele originais ela já não estava mais. Então tem toda uma história nebulosa ali por trás, que aí quem vai passar pano passa, quem não vai passar pano não passa, mas ela tá ali. E as cartas que os dois trocavam no período, porque assim, eles se conheceram na universidade, em Zurique, e eles foram colegas de classe, e ali se apaixonaram e tal, e depois que eles já não estavam mais fisicamente perto, teve cartas que rolaram entre um e o outro, que o Einstein, ele se referia nas cartas sobre a nossa teoria, sabe, o nosso desenvolvimento, os nossos artigos. Então, só para você ter ideia que tipo, é uma teoria que revolucionou a física e ela muito provavelmente foi uma coautora. Ou foi uma colaboração ou foi uma ideia principal dela. Não tem como a gente afirmar isso porque ainda se estudam essas cartas mas, e tal. Por exemplo, coautor não tem como você dizer se o coautor participou de 5% ou de 50%. Mas Exato. ele é coautor. Mas é coautor, coautora. então acho que hoje em dia assim, é meio que sabido que ela foi coautora da teoria da relatividade, mas se você for parar para pensar, até porque assim, quando Einstein ganhou o Nobel em 1921, ele já não era casado com ela mais. Ele dividiu o prêmio. Ele dividiu o prêmio com ela, sabe? Então tem toda uma história ali por trás que, assim, se a gente for ver, é muito recente e esse negócio fica meio apagado e, assim, não se fala muito disso. E se você for voltando para trás ainda, para frente, para trás ali vendo, tem muitas mulheres inseridas nesse quesito de tipo de física e de tecnologia que o nome delas não aparece. Eu sei de toda essa história. Eu sei que ela participou, eu sei que ela foi esposa, depois ex-esposa do Einstein, mas eu não sei o nome dela. Sim, é outra coisa que acontece muito. Isso em todos os ramos. Que quando se quer falar da mulher, tem que colocar, em vez de colocar como manchete, como o foco principal, o nome dela, é sempre a esposa de alguém, funcionária de alguém. Às vezes é até umas denominações que nem faz sentido, que nem é relevante colocar, mas sempre tem que estar vinculada ao lado de um nome de um homem. Mas isso é até ruim, até porque, igual eu falei, como é que eu ia identificar ela? Eu falei que ela é a esposa do Einstein, entendeu? E é até isso, até pro jeito de eu falar isso, já fica esquisito. Sim, porque assim, se ela tivesse a notoriedade que ela deveria ter desde a época, a gente conheceria o nome dela em si, né? Não precisaria de ter esse atributo de ser esposa de alguém. Sim. E inclusive se for ver nos relatos que fala que assim, durante a universidade, ela para ingressar na universidade foi muito complicado, porque eu acho que ela era, agora eu não sei o país que ela é, mas é de origem ali da República Tcheca, Rússia, por ali do leste europeu, mas ela teve dificuldade de achar uma universidade para ingressar, porque as universidades não aceitavam mulheres na época. Então ela ingressou na Universidade de Zurique, que era onde o Einstein estava, porque a Universidade de Zurique era uma das poucas universidades da Europa que aceitavam mulheres ali dentro dela, nesse quesito, porque na época era física e matemática que eles estudavam. Então, olha o negócio, ela teve que se deslocar do lugar dela, uma pessoa brilhante, para poder ir para uma universidade num outro país que aceitasse ela por ser mulher. Uma rolê, né? Enquanto o Einstein, por exemplo, propriamente dito, às vezes ele teve que procurar na cidade dele mesmo. Às vezes talvez o acesso foi muito mais fácil. Então é meio complicado. Vendo por esse lado histórico, é bastante complicado mesmo essa situação da mulher, inclusive na tecnologia. Eu vi, né, que lá na UFO mesmo, algumas professoras que são casadas com outros professores que são programadores, são reconhecidos assim, a fulana, a esposa do professor fulano de tal, não a professora da matéria. Isso acontece, né? Bastante mesmo. Assim, a professora, a mulher do professor fulano de tal. A coordenadora do curso, que é a esposa do professor fulano de tal. Ela é coordenadora do curso e o povo se refere a ela como esposa do tal professor. Então, assim, na tecnologia,
parece que o homem é superior à mulher. Entendeu? Na tecnologia, na exata. Então, assim, eu acho que de 40 professores, vamos lá, tem 40 matérias, deve ter no mínimo uns 40 professores. De 40 professores dos 2 cursos, que é de Sistema de Informação e Ciência da Computação, fora outras matérias que eles dão fora do curso, eu acho que deve ter, se tiver 7 mulheres como professora, é muito. Eu acho que não tem nem isso tudo. Por isso que eu chamo de reparação histórica quando eles chamam o marido da Gisele Bündchen de marido da Gisele Bündchen. Eu adoro isso Eu achei fenomenal a entrevista do Pedro Bial, dele falando, você sabe que aqui no Brasil você é conhecido como o marido da Gisele Bündchen. É reparação histórica. Eu acho incrível. E dando sequência agora, levando isso para a área da gente, eu diria assim, porque igual, eu sou colega de trabalho da Amanda e da Ana, e trazendo para nossa área, até já falei com a Ana mais cedo, mas assim, quem meio que propôs e teve de pioneira na comunicação do ser humano com o computador foi uma mulher. Sim, e pouco se fala nisso, né? Que foi uma mulher que conseguiu, assim, que propôs a compilação a primeira vez, que é você transformar a linguagem, no caso em inglês, para poder um computador. Foi uma mulher que fez, e assim, o pessoal não sabe. Então, vamos falar um pouco sobre isso agora, né? A Ana deu uma estudadinha aí no background e vamos contextualizando, e a Amanda vai poder falar pra gente também o ponto de vista dela, e vamos falar sobre isso. Eu fiz meu deverzinho de casa aqui. Eu achei várias mulheres algumas assim eu já sabia, mas outras foram histórias bem interessantes. E aí, nesse sentido, de uma primeira mulher, de um primeiro começo relacionado à programação, a gente tem a Ada Lovelace e a Grace Hopper. A Ada, ela foi a primeira pessoa a fazer um algoritmo, digamos assim, no mundo. Porque tinha a ideia, né, na época que isso aconteceu, dos estudos que ela pegava, tinha a ideia de se fazer... Não com a denominação de computadores, né, mas máquinas que reproduzissem algumas coisas que humanos fazem, digamos assim. E foi bem na época que se inventou a primeira máquina, eu não sei se eu notei errado, anditítica, o primeiro computador. Ela traduziu os documentos do cara que estava nesse estudo, e aí anos depois, nem foi na época, anos depois de pegar as documentações dela, dos estudos dela, que chegaram à conclusão de que aquilo foi o primeiro algoritmo, da maneira que foi escrito, tô dando aqui um comando, digamos assim, para se executar alguma coisa. Da forma que aquilo foi escrito, que aquilo foi estudado, que da parte do embasamento dela, concluíram que aquilo foi o primeiro código, o primeiro algoritmo da humanidade. Sim. E foi através de uma mulher, que é a Ada Lovelace. E assim, para quem estiver ouvindo e não sabe, os computadores, dentro deles, eles trabalham somente com... assim, digamos, o binário que a gente chama 1 e 0, que sim, passa não. energia, sim e não, passa energia, não passa energia. E então, para você se comunicar com ele, você tem que transformar a sua linguagem do que você quer para aqueles 1 e 0 do computador. Sim. Então você já vai vendo a complicação que isso é. Sim, já começa por aí. Já começa por aí. E nessa época, igual ela falou da Grace Hopper, que estava... desenvolveu esse início, e antes até um pouco... Como é que é o nome dela? Da Ada Lovelace. Ada Lovelace, elas desenvolveram uma maneira de se comunicar com o computador, porque na época você comunicava com o computador desconectando e conectando cabos, né? Sim. Passa energia, não passa energia, você passava ali pro computador o que você queria e era aquilo. Então elas traduziram a linguagem desse 1 e 0, sim e não, energia, não energia, para uma linguagem que a gente consegue entender e passar direto. Então, imagina que elas foram assim... a gente fala da Grace Hopper como a primeira mulher, a primeira pessoa, né,
que conseguiu comunicar com o computador com linguagem humana, e aí depois isso, no desenvolvimento seguinte, virou uma linguagem de programação, né? Que é o COBOL, que foi uma das primeiras linguagens. Né? O COBOL, ele é baseado todo no estudo dela. E o COBOL, assim, hoje em dia ele não é muito utilizado como outras linguagens, mas até hoje está aí. Mas você vai nos sistemas bancários aqui do Brasil, não, você quer... mas inclusive, quem programa em COBOL ganha um dinheiro, hein? Porque ficou raro, né, achar... Inclusive, mamãe, só programa em COBOL. Mamãe programa em COBOL. Mamãe programa em COBOL. Mas mesmo as outras linguagens também tem um pezinho no COBOL, Sim. né? Sim. Não é porque ela não é mais tão usada hoje em dia que ela continua sendo um embasamento para outras coisas. Não, continua, é o princípio, né? Sim. Então, para vocês verem que assim, o que iniciou o COBOL, é uma mãe do COBOL, né? A Grace Hopper. E a gente não escuta o nome dela, né? Não, eu tava lendo sobre ela, né? E eu achei muito interessante que um termo que a gente usa no nosso dia a dia para tudo, não necessariamente para programação só, mas para tudo, quando a gente fala que deu bug alguma coisa, ela que originou essa expressão. E foi de um jeito muito engraçado, que o computador dela deu problema lá, ela foi ver o que aconteceu, tinha um inseto morto dentro do computador. E inseto em inglês é bug. Então, quando bugou. Bugou. Por isso que deu bug. Deu bug. Porque deu tinha, bug. Literalmente porque nessa tinha um época inseto ainda os computadores eram eletromecânicos, né? Então tinha muita válvula, relé, abre e fecha, conecta, conexão, e aí tinha um insetinho morto lá e o negócio tava atrapalhando. Então a origem desse termo bug, que é um termo muito usado na computação, é literalmente esse, um inseto. Era literalmente um inseto mesmo. É um bug mesmo, não tem jeito. Era um inseto. Bom demais. Outra coisa que eu achei interessante quando eu estava lendo sobre, a gente estava falando sobre essa questão, agora há pouco, da visualização da mulher através do homem, né? De sempre estar linkado. E aí eu achei a história da Stephanie Shirley, eu não sei se fala Charlie, que ela fundou o primeiro software house de trabalho remoto em uma época que não tinha computador como a gente tem hoje, porque hoje em dia a gente teve que se adaptar a trabalho remoto, mesmo tendo empresas presenciais, como é o nosso caso, por exemplo, que às vezes a gente tem que fazer o famoso home office, mas na época eles faziam homework usando postal e telefone. E ela é muito importante na história porque ela buscava empregar sempre mulheres que tiveram filhos, que tiveram que abandonar sua profissão. E aí, assim, elas conseguiam ter essa dupla jornada, né? De mãe e trabalhar com programação. E aí, o engraçado disso, que remete ao que a gente estava falando, que para ela conseguir contratos com empresas para vender os produtos dela, os sistemas, os softwares, ela teve que passar a se denominar de Steve, para ter notoriedade, para meio que as pessoas darem moral para ela. E assim, ela conseguir manter a empresa dela e seguir. E hoje em dia, quando se pega a história dela, tem o nome dela lá e em frente tem um parênteses, Steve. Pra galera entender da onde que saiu isso. É igual fazendo assim uma conexão que não é da área da programação, mas a Joanne, que é a autora de Harry Potter, a J.K. Rowling, ela teve que criar esse acrônimo, né, JK, que nem faz parte do nome dela, o K, porque ela não poderia ela, pela época e a dificuldade que enfrentavam as autoras mulheres dentro da literatura, ela teve que criar esse acrônimo para poder usar o nome que não era dela, para esconder que ela era mulher. Joanne Rowling virou J.K. Rowling, sendo pra que ela nem tinha um nome do meio. Esse K. Não, eu não jogo muito, mas assim, a minha irmã, ela é fã dos jogos aí, dos joguinhos. E ela fala muito que dependendo da sala, ela entra com o nome de homem, pra poder continuar ali tranquilo. Eu que sou um cara de ambiente de jogo, eu já vi, assim, não ao vivo mesmo, mas já vi vários relatos e realmente esse tipo de coisa acontece e a gente fica... Eu, por exemplo, quando eu tô jogando, eu fico triste, sabe, de ver acontecendo esse negócio, porque se entra no jogo
E tem gente que vê que tem uma mulher junto jogando, ou o cara vai assediar ela, ou o cara vai considerar que ela não sabe jogar, e às vezes ela joga muito mais que ele, e até isso acontece. O cara vê que a mulher joga mais que ele, o cara se sente... Eu não sei se o cara se sente inferiorizado, o que é, mas o cara vai atacar, sabe? O cara vai atacar ela por um negócio que não é do jogo. Parece que a mulher tem que lutar 2 vezes, né? 2 vezes, é. Ou 3, ou mais. Sim. Já tem aquele pressuposto de que não vai dar bem naquilo ali. Aí tem que provar que você sabe aquilo. E ainda assim, quando prova, tá errado. Tá errado. Isso eu nem... Dolorido. É dolorido, eu não falo tanto porque não cabe a mim falar, mas eu já vi acontecer. Então, é isso. E essa questão das mulheres sendo apagadas na ciência, a gente entra num assunto também que é triste. Eu já vi gente falando que, por exemplo... Isso aconteceu com a própria ex-esposa do Einstein, que depois que ela engravidou e teve que cuidar da casa... Fala o nome dela aí, por favor. A Mileva Maric. Mileva Maric Einstein. Ela... O fim, assim, entre aspas, digamos, dela, foi cuidando de um dos filhos. Agora, eu não sei precisar se foi filho do Einstein ou se foi filho dela filho depois do Einstein. Era filho do Einstein. Que o terceiro filho do Einstein. Terceiro filho do Einstein com ela. Esquizofrenia. Né? Ela teve que cuidar dele e abandonou a ciência e foi o fim dela. Parar a carreira teve que parar a carreira dela para isso. E isso a gente vê muito... dentro de empresa, assim, muito não, mas eu já ouvi gente falando dessa questão, mas é complicado, porque você vai contratar, e aí a mulher vai engravidar, vai ficar não sei quanto tempo afastada, e não sei o que e tal, mas olha a que ponto que a discussão chega, sabe? Não, e é complicado, porque no caso, assim, às vezes contrata, a mulher trabalha excelentemente bem, e aí ela engravida, ela volta da licença maternidade e aí ela é mandada embora. Porque ela teve um filho agora recentemente e eles acham que ela não vai se preocupar mais com o serviço dela e não vai fazer o serviço dela da mesma forma que ela fazia antes. Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a separar. Quando a mulher chega para fazer uma entrevista e é perguntado se ela tem um filho, geralmente pergunta com quem que ela vai deixar, quem vai cuidar dessa criança, se essa criança ficar doente, quem é que vai fazer. Mas se é um homem, não há essas perguntas. E se o homem deixa a vida dele profissional para ir cuidar do filho, ele recebe parabéns e glórias de uma coisa que é obrigação dele também. Ele tá fazendo o mínimo, né? Sim. tô até... Agora eu vou até abaixar a cabeça e deixar vocês falarem, porque aí é envergonhante, vamos dizer assim, para essa questão. Outro dia, agora tá rolando as Olimpíadas, né? Tava tendo a disputa do skate e deram o azar ou a sorte, na verdade é a sorte, né? Mas convidaram a Karen Jones, que é skatista, 4 vezes campeã mundial do skate vertical, para ser comentarista do Grupo Globo aí. E o narrador comentou sobre um skatista que era pai. Ele, nossa, mas e aí, esse skatista que é pai? Engraçado que a gente fala muito de maternidade no esporte, né? Mas pouco se fala de paternidade no esporte, porque ele passou a competir menos para cuidar do filho, alguma coisa nesse sentido. E aí a Karen Jones, como ativista que ela é e sempre se posiciona, e corretíssima, linda, maravilhosa, perfeita, falou assim, mas não se comenta muito sobre a paternidade, porque geralmente o pai simplesmente pega o filho e deixa pra mãe cuidar e vai lá treinar e vai praticar. E a mãe, às vezes, abre mão do que ela tá fazendo e tem que cuidar do filho. Então, tipo, é meio que por isso que se fala mais sobre a maternidade, porque sobre a paternidade. Porque, às vezes, a mãe tem que, por questão da sociedade, ela acaba tendo que abrir mão
vamos dizer assim, abrir mão do profissional dela para cuidar da criança, sabe? Isso é muito muito unilateral. Por que a mulher tem que abrir mão de tudo e o homem que às vezes abre mão de alguma coisa e ajuda, ele é tido como herói, e a mulher não faz mais do que obrigação, e se ela não fizer, ela tá errada, né? Sim. E você pega, por exemplo, a licença maternidade, ela é de 6 meses. Mas a gente, se for pegar, não sei se existe uma licença paternidade. Mas mesmo existindo, não se compara a quantidade de tempo. Uhum. E aí, no fim das contas, o certo seria as 2 pessoas cuidarem, as 2 pessoas abdicarem, porque, querendo ou não, alguém vai precisar abdicar mesmo, vai mudar a vida da pessoa, mas sempre cai no colo da mulher. É muito mais comum você ver uma história de uma pessoa que teve que mudar o rumo da vida dela todo, questão profissional, por exemplo, por conta de filho, do que se vê essa mesma situação com um homem. É algo raro, assim, de acontecer. E sempre cai nessa questão de que quando acontece, é ovacionado. Sim, se o homem que faz não, né? Se o homem, além da mulher, faz, ele já é o bambambam, ele tá fazendo uma coisa muito massa, né? E a mulher, às vezes, por ela fazer o mínimo, ela já sofre umas consequências muito graves assim, no sentido de prejudicar o lado profissional dela, vamos dizer assim, né? Sim, sim. É isso que a Amanda falou, né? Esse negócio da mulher se afastar, né, para licença maternidade, e voltar e ser demitida. Demitida. E tem também o fato de que, por exemplo, algumas pessoas acham que o homem se desenvolve mais rápido, mas vamos lá. Vem isso aí desde que o mundo é mundo. Quando você é criança e você tem um irmão homem, eu não tive assim, muito contato com essa experiência, mas eu vi minhas amigas. Então, você tem um irmão homem e aí você aprende a fazer o serviço de casa. E o seu irmão fica lá jogando. Então, a probabilidade do seu irmão aprender alguma outra coisa nesse meio tempo que você está aprendendo a arrumar a casa é totalmente diferente. Então, assim, inclusive quando as pessoas crescem e vão formar família, a pessoa fala, mas a fulana não cozinha, a fulana não arruma a casa. Como se fosse pré-requisito. Isso, e aí, mas a fulana... Aí eles não vão falar que a fulana fez uma tese inteligentíssima em bioinformática. Uhum. Eles não vão falar isso, entendeu? Eles vão falar que a fulana não sabe arrumar a casa, que a fulana quer casar, mas que a fulana não sabe fazer comida. Então, eu acho que, assim, que são coisas que deveriam ser aprendidas, sim, não para poder casar e coisa, mas sim para você poder, às vezes, se você quiser morar sozinha. É para viver, né? Não para casar. Sim. Mas aí o homem também teria que ser ensinado isso. E para a menina também poder ter tempo de querer jogar ou de querer aprender alguma outra coisa que eles julgam que é do universo masculino. Eu acho assim que isso vai levando, quando a gente para analisar, leva para um lado que é muito mais complexo, porque já entra essa questão de beleza, o irmão tá lá jogando e a irmã tá ali lavando louças. E quando a irmã vai fazer algo diferente daquilo que já é uma tarefa que seria proposta para ela por conta do fato dela ser mulher, é algo que às vezes vai ser recriminado, e isso vai gerar psicologicamente uma questão de que você não pode errar, porque é sempre assim, tem coisa de homem, coisa de mulher. Mulher tem que agir de uma forma, mulher tem que agir de outra, mas a forma que o homem age, ela é muito mais liberta, e a forma que a mulher age é uma forma cheia de regras, cheia de imposições, cheia de conceitos que vem sendo carregado desde sempre. Então, a mulher ela já cresce com um medo de errar. E assim, a gente tem mais temor em fazer as coisas, e isso eu acho que é o que faz dar essa impressão errônea de que o homem tem um processo de aprendizado melhor do que o da mulher. Porque ele sempre foi criado para meter a cara, para fazer o que ele quer. Sim. Enquanto a mulher, para fazer aquilo, ela tem que pensar o que vão pensar dela. Tem que ver se aquilo vai valer a pena, em questão da reputação, em questão de tudo. Então, é uma coisa que desencadeia outra, que desencadeia outra, e quando a gente vê o conglomerado de tudo isso,
resulta no que é a nossa sociedade hoje em dia. Que já foi muito pior, mas ainda assim, ainda tem muita coisa entranhada. E às vezes, assim, a gente, às vezes, pergunta a um homem algumas informações que às vezes a gente sabe para afirmar que a gente tem esse conhecimento, porque se a gente chegar lá e meter a cara e às vezes a pessoa tiver um argumento que derruba esse conhecimento nosso, a gente vai ficar sempre com medo de expor nossas ideias. Parece que é como se você entre aspas, né, precisasse de um homem para corroborar aquilo que você fala, para o terceiro poder validar aquilo que você às vezes tem certeza, né? Sim, o que acontece muito na sociedade. Às vezes a mulher fala alguma coisa e aí ela não é ouvida. Mas o cara vai falar a mesma coisa com palavras diferentes. E aí Perfeito. Aquilo tem uma ação na sociedade transformadora, sendo que poderia ter tido já pela fala de uma mulher. Sim. E o descrédito, ele já sai totalmente errado, né? E a gente volta na questão da ciência, porque isso aconteceu muito. De mulheres desenvolverem as coisas e alguém precisar ou de um nome diferente ou outro homem ir lá e publicar para aquilo poder ser validado. Eu não consigo citar nomes aqui agora, mas a gente sabe que isso aconteceu bastante, sabe? Porque até, se a gente for ver, é bem recente. Se a gente fala no próprio Einstein, é de 100 anos atrás, sabe? Sim. Nessa questão assim, de mulheres, eu esqueci o nome agora do cara que ele é considerado o pai da internet. Alan Turing? Isso. Só que no meio das pesquisas tinha uma mulher que eu acho que ela fundou um protocolo, que é um protocolo usado até hoje, que é muito importante em questão de controle de fluxos, para não ter loop na rede. Ela foi uma pessoa que estava ali muito inserida dentro da pesquisa. É algo que foi muito importante. Eu acho que ela, não sei se ela comandou uma equipe ou fez parte de uma equipe. Ela é considerada uma das precursoras da internet. E quando você pesquisa sobre ela, tem lugar falando dela, denominando como mãe da internet, mas não se fala dela. Eu acho que, inclusive, você falou do grande nome, assim, da computação. Eu lembrei do Alan Turing, mas eu me recordo dessa história. Você cita, você fala a história, eu me recordo da história, mas eu não sei dizer o nome da mulher. É isso. Tem a ver com, exatamente isso. Tem que a ver com os protocolos IP, UDP, né? Eu lembro, eu sei do que está querendo dizer, mas eu não sei o nome dela. E o Alan Turing me vem na ponta da língua. Porque ele é o pai da ciência da computação, Sim. né? A gente, inclusive, lá na UFO, o diretório acadêmico dos cursos de Sistema de Informação e Ciência da Computação é o nome do Alan Turing. Mas, assim, e essa mulher? Ninguém sabe o nome. Entendeu? A gente sabe a história, mas a gente não sabe o nome. Ela foi um marco. E tem tantas outras pessoas, ou tantas outras mulheres que foram importantíssimas na história da computação, ou na história até de outras... Da ciência em geral, da ciência em geral. Sim. E não são faladas, não são lembradas, não são notadas, porque são mulheres. Pelo simples fato de serem mulheres. Talvez o trabalho que elas fizeram para a história da computação hoje ser o que talvez foi até maior do que o trabalho de um homem, mas não foi reconhecido, não foi lembrado. A teoria do Einstein em si, né? A gente nunca vai saber se realmente a maior colaboração foi dela ou dele. Tá aí com o nome dele, o prêmio Nobel tá no nome dele, e é isso. Nessa questão, vocês falaram, e eu lembrei pra gente falar aqui agora, até a minha colinha tá aqui, né, ao vivo, mas a Margaret Hamilton, que foi, aqui na matéria tá falando, que ela foi a programadora que salvou a missão à Lua, né? Do Apollo 11. Da Apollo 11, em 1969, julho de 1969, o Apollo 11 pousou na Terra, e quando a nave foi aproximando-se para pouso, o sistema avisou. A nave, o sistema não tem condição de pouso. Não é de pouso, o sistema não tem condição de atender a todas as solicitações. Só que ela já tinha previsto que isso poderia acontecer, e já programou o sistema para ele atender a algumas solicitações
de prioridade. Então, ela já tinha previsto isso e aconteceu, sabe? Ela salvou o rolê todo, Salvou o rolê todo. Imagina se a missão da Apollo 11 em 1909 tivesse crashado na superfície da Lua, morresse todo mundo. Assim como é Apollo 11, porque foi a 11ª, né? Teve outras precursoras, né? Teve 10 Apollo antes que não chegaram por algum motivo, ou porque só estavam orbitando, ou porque tentaram. Teve uma delas, inclusive, que gerou fatalidade, né? Qual? Apollo 9? Não sei. Não lembro antes. Exatamente, mas teve um Apollo aí foi que explodiu no lançamento. Explodiu, né? No lançamento. Eu não sei qual exatamente, foi não, mas que eles quase abandonaram o programa. Mas assim, isso é assunto para outra discussão. Mas ela, na primeira missão que teve sucesso em pousar na Lua, que foi a primeira que chegou na órbita da Lua e foi pousar, foi uma mulher que alertou todo mundo que aquilo poderia acontecer e a equipe desenvolveu... Previu, né, que aquilo poderia acontecer. E agora, se a gente pensar em Ball 69, são muitos anos atrás, a computação era outra coisa. Acho que o sisteminha da NASA, acho que é tudo programado em Fortran. Eles previram que isso poderia acontecer e realmente aconteceu. Priorizou, então, as ações que deveriam ser priorizadas. Ocorreu tudo bem. 3 homens, né, que estavam na nave, 2 andaram na Lua, um grande, pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, e é isso. E é isso, e os homens ficaram com a fama, mas quem que deixou eles pousar lá sem morrer, espatifar lá e tá lá o corpo até hoje? Ninguém sabe o nome. Ninguém sabe o nome. Mas está aqui, tá divulgando aqui o nome, inclusive, Ana, pode falar o nome aí, ó. Não, é a Margaret. Ah, Margaret Hamilton. É isso. A Margaret Hamilton foi que proporcionou os rapazes a caminhar na Lua e se dar bem. Então a gente vê que no próprio TI, né, na própria tecnologia, né, tudo, a mulher sempre esteve inserida ali, cara. E acaba sendo triste a gente ver que esses nomes não são divulgados, né? Igual você fala assim, missão da Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Eu nem sei nem o nome do cidadão que ficou na nave. Né? Então, e não divulga nem o nome do cidadão que ficou para trás na nave e nem o nome da mulher que programou os códigos e nem da equipe, cara. Que com certeza tinha muita mulher ali na equipe e não se sabe. Como que é o nome aí, Ulisses, que você estava comentando comigo mais cedo da cidadã que desde pequena ela foi treinada para ser a tripulante para a missão de Marte. Deixa eu abrir o Instagram dela aqui. Mas acho que o Instagram dela é NASA Blueberry, mas eu não sei o nome dela. NASA, incrível. Alyssa Carson. Ela desde pequena ela é treinada para ser meio que acho que o primeiro ser humano a ir para Marte, né? Então ela é pesquisadora, ela é estudiosa, ela é novinha. A vida inteira dela foi com base nisso. Ela tem doutorado, eu não sei quais são as especialidades dela, mas ela é treinada desde nova, faz treinamentos direto e ela está sendo sempre preparada para ser a primeira pessoa a ir para Marte. E é uma mulher. Tem a outra moça recente, que a gente também pode falar o nome, que conseguiu a imagem do buraco negro. Isso, essa é recente Incrível. Também. E deixa eu ver o nome dela aqui. Essa pesquisa também da vacina do coronavírus. Pronto. Tem também participação de uma mulher, inclusive. Eu acho que, inclusive, foi ela que descobriu meio que o antídoto, né, para fazer essa vacina. Ela fez uma pesquisa, foi falado até no Jornal Nacional, foi falado sobre ela. Deixa eu até olhar aqui o nome dela certinho. E isso, assim, a gente sabe que tem sempre os líderes de pesquisa, mas a equipe de pesquisa geralmente tem várias pessoas envolvidas, inclusive mulheres, e assim, o nome delas são simplesmente apagados, né? Sim. E é complicada essa situação. Aqui, achei aqui, ó. A Kate Bowman, a primeira responsável pela primeira imagem de um buraco negro, que é aquela imagem, acho que tem uns 2 anos que saiu, né, do buraco negro com a imagem, parece uma rosquinha, né? Parece uma rosquinha, mas é isso. Então, inclusive, nessa questão, ela é
é projeto de uma cientista. E ela que foi responsável por criar o algoritmo que entendeu esses dados e compilou e gerou essa imagem. Porque assim, a gente acha, não é imagem, você não está vendo o negócio. São diversos dados em imagens de infravermelho e de outros espectros de luminosidade que chegam, e aquilo tem que ser interpretado Sim. e formado. Então, ela que estava por trás dessa equipe que decifrou o que o pessoal falava que era invisível. Sabe? Porque é invisível. É invisível. Mas você tem que ver os espectros de luz e conseguir identificar o que gera aquela rosquinha, né? Eu achei legal a divulgação, terem divulgado. Na época, eu lembro que divulgou bastante, porque aí você passa a ter referência, igual o exemplo que a Amanda deu também, de ter passado no jornal de TV aberta, que tinha uma mulher envolvida em uma parte muito importante das pesquisas, porque a gente precisa de ter referência, né? Sim. O nome dela, inclusive, é Jacqueline Goss. Ela foi a primeira que sequenciou o genoma do coronavírus, né, na América Latina. Então, assim... Foda. É a pessoa, ela é incrível. Ela é incrível, ela sequenciou o genoma e a partir disso o pessoal vai desenvolver vacina. Uma amiga minha estava comentando, só para puxar, fazer um adendo a respeito disso, que ela mora em São Paulo, ela estava lá no metrô, indo para casa com o skate dela, e aí ela disse que tinha uma criança sentada no banco em frente e comentou com a mãe: olha lá, mãe, ela tá com um skate, né, igual a fadinha, que é a Raíssa Leal, que foi medalha de prata agora nas Olimpíadas no skate. Então, a representatividade é muito forte, é muito importante para as pessoas. É importante porque aí sai daquele viés de que você tem que... porque, querendo ou não, quando a gente é criança, a nossa referência é as pessoas que estão próximas da gente. Então, se você tem alguma forma de acesso, de ver que alguma coisa tem uma possibilidade diferente, aquilo te faz sair da caixinha. Então, ver uma mulher inserida dentro da ciência, ver uma mulher inserida dentro de jogos que, querendo ou não, o skate também tem um viés um pouco machista. Então, Sim, querendo ou não, ter uma certeza. mulher ali, mesmo muito novinha, inclusive, é algo bom de você ter de referência para ter novas possibilidades, outras possibilidades além da só sua bolinha ali. É algo muito legal. Demais, com certeza. E a lição, acho que nós já temos o papo suficiente para nós chegar no fim do nosso bate-papo. 1 hora e 2 minutos de conversa. E eu acho que foi bastante produtivo o papo para a gente poder expor o que é a realidade das meninas aqui As mulheres, as né? Mulheres. As minhas que eu digo é porque são as amigas, né? Mas, assim, a gente poder expandir isso, porque a realidade de vocês, eu acredito que seja... Eu acho que eu e o Ulisses, a gente os idealizadores desse projeto do Casa Aberta. A gente, como homens, a gente conhece nossa realidade. Às vezes a gente procura entender a realidade de outras pessoas, a realidade de vocês, mas a gente não consegue ter dimensão disso tudo. A gente, por mais que a gente procure entender, a gente não sentiu na pele isso. Por mais que a gente tente, não é palpável pra gente. A gente como nunca homens, sentiu na pele. De saber o que acontece, como é que é o processo. E assim, esse momento aqui foi bacana pra gente expor isso e deixar aberto assim para outras pessoas que estiverem escutando, se quiserem conversar com a gente, de poder falar também de como é que é a inserção da mulher em outros meios, sabe? Porque essa é a nossa realidade, mas quantas outras realidades existem e que é até pior a situação. A gente sabe que na programação já é muito difícil. Provavelmente tem outras áreas ainda que é tão complicado quanto, ou quiçá mais complicado ainda, né? Então eu agradeço bastante a presença de vocês por ter falado com a gente, exposto e falado de como é que foi a formação de vocês, de como é que aconteceu, contextualizar e de estar aqui presente com a gente. E espero no momento futuro aí a gente poder gravar outro episódio aí falando sobre outros assuntos e deixar esse assunto assim dessa... de assim, mulheres na programação quando a gente for colocar, porque é um tema meio pesado, e deixar isso de lado e poder
conversar como um só, né? E falar bastante. A gente vai estar junto aí mais pra frente. Um dia a gente voltar e falar que hoje em dia, né, no futuro, vai ter muito mais mulheres dentro da área de TI, assim, em questão de comparativo. A gente vê muitos programas, isso é uma coisa muito boa, a gente vê muitos programas de empresas hoje em dia para fazer inserção de mulheres no mercado de TI, e são passos que eu quero muito, né, que futuramente tragam um resultado legal, de que as pessoas possam ter essa visibilidade, de que o seu sexo não vai te determinar em questão de profissão. Então, é muito legal ver isso por parte das empresas abraçando essa causa, né, assim como outras, para melhorar o cenário. Então, tomara que um dia a gente possa conversar de novo, analisar a situação e ver que está bem melhor ainda. Uma das premissas minha e do Alisson, quando a gente começou esse projeto do podcast, é o seguinte: tem todo um contexto de conversa e tal, mas dos meus anseios é a gente gerar um material para, assim, esperamos que sejamos todo mundo bem daqui a 10, 15 anos, a gente escutar isso daqui 10 anos e falar assim, nossa, era outra realidade, sabe? A gente mudou bastante, a gente evoluiu bastante, todo mundo evoluiu, e olha que bacana, naquele dia lá na casa a gente conversou sobre isso, e hoje em dia já é uma realidade diferente, cara. Hoje em dia já tá diferente. Então, a gente tem esse anseio de daqui a muitos anos a gente escutar isso aqui e poder saber que realmente essa mudança aconteceu, sabe? E nisso eu agradeço de novo vocês duas a estarem presentes aqui, e quero até deixar aberto aí para se quiserem dar um recadinho final, vocês duas aí, sejam à vontade. Vai lá, Amanda, tem recadinho. Recadinho? Não, gente, esse bate-papo foi bastante interessante para mostrar que a mulher, não só na programação, mas ela pode estar em qualquer lugar. Eu acho que o lugar da mulher é aonde ela quiser estar e não aonde a sociedade impõe. Se ela quiser ser dona de casa e mãe de família, ela pode, né? E se ela quiser também estudar, fazer doutorado, mestrado, entrar na NASA, ir pra Marte, ser rainha, ela pode ser o que ela quiser. Então, deixar esse adendo aí mesmo e deixar, assim, para as gerações próximas, futuras aí, que se a menina quiser jogar jogo, se ela quiser ter o Batman, se ela quiser gostar de anime, ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, independente do que a sociedade vai pensar, ela tem que pensar primeiro nela e se ela tá feliz com essa decisão que ela tomou. É isso aí. Eu queria abrir um parênteses pra falar, porque a gente gosta muito de deixar esse gravado, porque vai ficar gravado, vai ficar na internet, e o pessoal de 2248, esse é o ano que pegar esse material, então vocês estejam cientes que isso foi gravado e vocês avaliem aí como é que vai estar aí nesse ano de vocês aí e dá uma avaliada no que a Amanda falou aqui, porque isso é importante. Sim, pessoas sejam pessoas e vejam pessoas como pessoas. Não como mulheres, não como homens, não como gays, não como negros, vejam pessoas. Todo mundo tem possibilidade, todo mundo é igual, mas todo mundo tem que ser tratado igual também. Todo mundo tem que ter as mesmas chances, as mesmas visualizações em si. Então, tomara que esse ano aí seja totalmente 2248, esse é o ano da mudança. Pode anotar aí. Vai ter muita coisa para evoluir ainda, no momento que não se discutir isso mais, quer dizer que talvez esteja atingido isso aí que você falou, Ana. E acho que é o ano de 2248, espero que já esteja assim, pessoal que estiver ouvindo a gente aí no futuro. Perfeito, gente. Então, obrigado, Ana Amanda, todo mundo que acompanhou o nosso episódio. E até a próxima aí no Casa Aberta Podcast, né? É isso. Tchau, obrigado, pessoal. Saúde. Falou. Valeu.